Amados irmãos e irmãs, presentes nesta bonita igreja de Nossa Senhora Aparecida em construção, um sonho desta comunidade com seu pároco, o Padre Jarbas Gomes Dourado, a quem eu quero cumprimentar e agradecer por nos acolher na abertura da nossa quarta jornada teológica da Diocese. Com esta missa damos início e com certeza será um encontro bonito, profundo, cheio das glórias de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, com alegria abrimos mais uma jornada teológica da Diocese de Formosa, promovida pela nossa Escola Teológica Diocesana para os Leigos, coordenada, como já disse, pelo nosso querido Padre Jarbas. Agradeço de coração o zelo deste sacerdote, sua dedicação e também de sua equipe, e o empenho dos docentes e alunos aqui presentes, que mantém viva esta escola de fé. Hoje a paróquia se transforma em cátedra viva da palavra, onde o povo de Deus pensa, reza e ama mais profundamente a igreja. O tema que nos conduz nesta quarta jornada é o seguinte: a paróquia como lugar teológico na vida do povo de Deus. No ano passado, me pediram para ajudar neste ano e me solicitaram o tema. E no meu coração veio grandiosamente esse tema, pois a paróquia é algo extraordinário na vida da igreja. Tudo na igreja entra em crise, passa por perrengues e dificuldades. A paróquia sempre mantém-se de pé, porque a paróquia é um lugar teológico, onde a fé é vivida, compartilhada. E a paróquia, ela é feita pelos cristãos leigos batizados e é conduzida por um padre. Mas a paróquia, ela é vivamente uma comunidade de pessoas batizadas que se tornam, pelo mérito de ser paróquia, epifania do mistério da Trindade. Com esse tema, nós queremos recordar que a paróquia é um espaço onde a fé se torna vida. É o lugar da encarnação do Verbo entre o seu povo, onde a graça toca o cotidiano e transforma corações. Em breve estaremos montando nossos presépios, porque já estamos caminhando para o final do mês de novembro e a gente já começa o advento com o presépio exposto para as mães, os pais trazerem as crianças para contemplar as imagens que compõem o contexto da encarnação do Verbo, e também para nós adultos meditarmos a grandeza e a beleza de Deus que se faz presente no coração da igreja. Na primeira leitura de hoje, da carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo se apresenta como ministro de Cristo, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo. Essa também é a missão de cada comunidade paroquial: fazer da vida dos fiéis uma oferenda agradável a Deus. A paróquia existe para que o Evangelho alcance os confins do mundo e a humanidade seja santificada no Espírito Santo. Cada paróquia é uma extensão do altar, onde se oferece a vida do povo. O pároco e seus colaboradores, catequistas, ministros,
animadores, leigos estudiosos da teologia, são chamados a servir como o apóstolo Paulo, oferecendo o povo como sacrifício espiritual unido no Cristo. O estudo teológico dos leigos, centro desta jornada, é uma forma de ministério e de amor à Igreja. O laicato que ora, reflete e estuda, participa do ofício de ensinar. O batismo traz para nós o triamunera. Somos batizados, mergulhados no mistério do batismo, em Cristo, sacerdote, profeta e rei. O sacerdócio de Cristo que nos marca no batismo nos torna um povo que ora, que oferece o santo sacrifício. O profetismo de Jesus que nos marca pelo batismo nos torna anunciadores, evangelizadores, catequistas, mestres da doutrina. E o reinado de Jesus que nós acolhemos também no batismo nos leva a sermos homens e mulheres do servir, do entregar-se ao outro, ao Evangelho, à causa de Deus. No Evangelho, Jesus, em Lucas, elogia a esperteza do administrador, não a sua desonestidade. Os filhos deste mundo, diz o Senhor, são hábeis nos negócios terrenos, nas espertezas, na capacidade de organizar, de se formar força para agir de maneira totalmente contrária ao bem, mas são espertos. E nosso Senhor diz que nós também devemos, com prudência, ter essas habilidades em relação às coisas de Deus, que às vezes nós escondemos os nossos dons, os nossos carismas. O estudo da teologia deve gerar essa sabedoria, usar bem os dons de Deus, com fidelidade e discernimento. Administrar a palavra é servir à verdade e não ao orgulho do saber. Quem estuda teologia precisa de humildade e zelo para transformar o conhecimento em amor. No seminário, sempre a gente escutava que a teologia deve ser feita de joelhos, em adoração. A paróquia é, por excelência, o lugar onde Deus habita entre os homens. Desde o Antigo Testamento, o Senhor quis habitar no meio do seu povo. Hoje Ele habita em nossas comunidades, famílias e corações. Por isso São João Crisóstomo, no século IV, ensinava nas suas catequeses que a igreja é o céu na terra, porque nela Deus se mostra entre os homens. E nós não temos dúvidas disso. A nossa igreja, una, santa, católica, apostólica, deixada por Jesus, ela não é uma seita. Ela é a igreja do querer divino. Por isso, ela é de direito divino. Deus quis a igreja em Cristo. E a nossa igreja possui todos os remédios necessários para a nossa salvação, que são os sacramentos, a palavra, as orações, a sua tradição, a sua riqueza, a sua teologia moral e por aí vai. Portanto, é preciso que a gente ame a igreja, mas para que nós possamos amá-la em profundidade, a teologia ajuda, porque ninguém ama aquilo que não conhece. E a teologia nos ajuda a conhecer os mistérios de Deus. E a teologia dos leigos na nossa diocese é uma bênção
para a nossa igreja particular. Porque ela forma cristãos capazes de pensar a fé e testemunhá-la no mundo. O leigo teólogo não substitui o ministro ordenado, mas o auxilia a edificar o corpo de Cristo, com mente esclarecida e coração ardente, ajudando na catequese, na liturgia, na formação do povo de Deus, porque a igreja, ela é esta grande oficina de Deus em permanente formação. Até nós, sacerdotes, bispos, padres, precisamos de formação. Todos os anos a gente tem formação, tem aprofundamento para o clero, para os bispos no Brasil todo. Porque nós precisamos conhecer cada vez melhor a nossa fé. Isso é o saber teológico. É penetrar pela palavra, pela tradição, pelo magistério da igreja, no mistério da revelação divina, nesta economia salvífica que vai distribuindo ao nosso coração, pouco a pouco, a grandeza de Deus. O certo é que nós vamos chegar ao final de nossas vidas sem conhecer tudo dos mistérios de Deus e também da Santa Igreja. Nem mesmo o Santo Padre, o Papa, pode se dizer conhecer tudo da fé e da Igreja. O nosso tempo é curto. A nossa vida também. E nós somos, de certa forma, limitados pelo nosso corpo, pela nossa matéria, pelo tempo, pela história. Daí nós não termos um conhecimento assoberbado como dos anjos, dos santos que já estão na glória. Nós não temos, porque nós ainda somos limitados pela nossa própria caducidade neste mundo. Mas a gente vai aprendendo e nós vamos ouvir na palestra de hoje e de amanhã essas realidades que nos ajudam a compreender que o reino já está no meio de nós, mas ainda não se consumou. Nós precisamos ter isso presente. Em tempos de relativismo, onde tudo é permitido, a confusão moral é grande. Daí a importância de estudar a teologia nos seus diversos tratados, como ato de amor e fidelidade à Igreja. É defender a verdade revelada e iluminar a vida do povo, que nós estamos no meio dele e nós somos servidores do povo. Aqui todos vocês estão nas lideranças da igreja. O documento 100 da CNBB lembra que a paróquia deve ser comunidade de comunidades. Cada leigo formado na fé torna-se fermento de comunhão e evangelização na paróquia. Que a paróquia não é só a matriz, a igreja mãe, mas nós temos as comunidades, nós temos muita gente para evangelizar. E o padre diocesano tem esta vocação bonita que os leigos ajudam a vivê-la, que é formar comunidades para o ressuscitado. Às vezes num bairro, num lugar simples, que ninguém dá nada por ali, de repente surge ali uma comunidade. Eu tive essa graça nos meus quase 40 anos de padre, de ver pelo menos 3 pequenas comunidades que surgiram do nada, que hoje são paróquias. Que a gente rezava nas casas, depois aumentou, as casas eram muito pobres, muito pequenas, não cabia o povo. Aí chegou a energia no bairro e eu disse, vamos fazer no meio da rua, quando não estiver chovendo. Eu tinha uma saveirinha, uma caminhoneta, mandei fazer um altarzinho para ficar dentro dela e usava a cabine como credência, uma caixinha de som, um microfone para o menino que cantava, geralmente era um seminarista, e outro para mim. E eu subia em cima do carro e a gente fazia a missa debaixo dos postes, puxando a energia das casas do povo. E dali nasceu uma paróquia. E a gente vê isso e sente
como é bonito para o sacerdote com seu povo gerar comunidades para Cristo. E nós não podemos ficar esperando só pelos nossos padres. O povo também precisa, no seu dom batismal, no seu sacerdócio régio batismal, realizar também apostolados, criando comunidades para servir a igreja. O lema da nossa jornada: sede santos porque eu sou santo. Lá da primeira carta de Pedro. Recorda que todo saber teológico deve conduzir à santidade. Ninguém estuda Bíblia, estuda teologia para não ser santo, é para ser santo. Os teólogos que assim o fizeram por soberba ficaram para trás, no meio do caminho. Teologia sempre nos ensinava o nosso professor, mestre Clodovis Boff. Teologia precisa ser feita de joelho, e é verdade. A teologia não pode ser separada da oração, da liturgia, do amor às almas. Um teólogo sem santidade é um administrador infiel, como nós vimos no Evangelho de hoje. Um cristão sem formação é um campo sem cultivo. Chega o macumbeiro, leva a pessoa para a macumba. Chega o testemunho de Jeová, confunde a mente das pessoas. O católico precisa ser bem formado, por mais simples que sejamos. Minha mãe, que estudou apenas para aprender a ler e escrever, ela sabia o catecismo de São Pio X. E foi com ela que eu estudei para fazer a primeira comunhão com o Monsenhor Juarez, que morreu aqui na nossa diocese, com 7 anos e 4 meses de idade. E aquele catecismo que minha mãe, uma camponesa humilde, simples, me ensinou, me deu base também para o seminário, porque as verdades da teologia estão todas no catecismo. Os papas, desde São Pio V, tiveram esta expertise espiritual de criar os catecismos. São Pio V fez o catecismo romano, que é maravilhoso. Depois São Pio X atualizou esse catecismo. E agora o São João Paulo II fez uma adequação do catecismo para os nossos tempos, sempre com o mesmo conteúdo. O catecismo não muda o conteúdo, é o comentário sobre o creio, que é o atestado da nossa fé católica, o creio, que nós professamos no batismo, na renovação das promessas batismais, na noite santa da Páscoa. A nossa igreja, gente, é uma beleza tão grande que quem conhece a igreja católica jamais a abandona. E quando a gente começa a estudar as coisas da igreja, a gente vai só aprofundando. E hoje é tão fácil, nós temos bons sites de conhecimento das coisas de Deus que nos enche a alma de grande alegria. A igreja precisa de 2 virtudes: sabedoria e santidade. Vamos repetir? Que tem de forma homônima a compreensão de que a sabedoria é inteligência e a santidade é amor. Nós precisamos disso. Meus queridos irmãos e irmãs, esta jornada teológica é um dom de Deus para a nossa diocese. Ela reacende o desejo de conhecer, rezar, amar mais e mais a nossa Santa Igreja. Agradeço em nome da diocese ao Padre Jarbas, os professores, alunos e colaboradores que com dedicação fazem da teologia uma semente de salvação em nossa terra, em nossa igreja particular. Que o Espírito Santo ilumine nossas mentes e inflame os nossos corações. Que cada paróquia da diocese de Formosa seja casa de Deus e escola de comunhão, lugar onde a fé se encarna
e a caridade floresce. E sob o olhar da Imaculada Conceição, nossa excelsa padroeira diocesana, consagremos esta jornada, pedindo que ela, nossa Mãe do Céu, nos ensine a unir estudo e oração, razão e amor, teologia e vida. Ao término desses dias de reflexão, possamos dizer com o apóstolo São Paulo: tudo faço por causa do Evangelho, para dele participar. Assim seja. Amém.